Então hoje vamos falar sobre circuitos elétricos. Vamos aplicar o que nós vimos nas últimas aulas de EDO de segunda ordem a circuitos elétricos. Então vamos começar com a modelagem de um circuito RLC e depois conectar com os conceitos de oscilações mecânicas. A equação para a carga Q de T no capacitor em um circuito RLC em série é obtida pela lei das malhas de Kirchhoff. Temos L vezes Q duas linhas mais R vezes Q' mais 1 sobre C vezes Q é igual a E de T. Aqui nós temos que esse L, que duas linhas, representa a queda de tensão na indutância, proporcional à taxa de variação da corrente, que é a derivada de Q. Então, Q duas linhas é a taxa de variação da corrente. Lembrando que a corrente é o Q'. Temos que o RQ' representa a queda de tensão na resistência, que é proporcional à corrente, né? Já que o Q' é a corrente. E 1 sobre C vezes Q representa a queda de tensão no capacitor proporcional à carga acumulada. Então, o Q de T ele é a carga acumulada, que é o que queremos encontrar ao resolver essa EDO. E, finalmente, o E de T, que é o que nós temos do lado direito da nossa equação, ele é a tensão fornecida pela fonte externa. Essa equação ela é muito parecida com o que a gente viu em sistemas mecânicos. Na verdade, ela é idêntica à equação de um sistema massa-mola amortecedor que nós vimos na aula anterior. Então, vamos ver aqui como é que as coisas se relacionam. A gente viu na aula passada que a equação de um sistema massa-mola é dado por my duas linhas mais gama y' mais ky igual a f de t. Então, observe que a nossa indutância L do nosso sistema elétrico ele seria equivalente à massa no nosso sistema massa-mola, já que ambos são os valores que acompanham a segunda derivada. A resistência R seria equivalente ao coeficiente de amortecimento gama, já que são ambos valores que acompanham a primeira derivada. O inverso da capacitância 1 sobre C seria equivalente à constante da mola K, que é o valor que acompanha a função. E a carga Q de T é equivalente à posição da massa no sistema massa-mola. A corrente I de T, né, que é a derivada do Q, é equivalente à velocidade da massa, y' de T, e a tensão E de T é equivalente à força externa F de T. Então, acabamos de ver aqui toda a relação que tem entre o sistema massa-mola com o sistema elétrico, o sistema do circuito elétrico. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, vamos começar com um exemplo de um circuito RLC sem fonte externa. Então, considere o circuito com L igual a 1H, R igual a 4ômega, C igual a 1/5 F e E de T igual a 0. Então, nesse caso, a equação ela se torna Q duas linhas mais 4Q' mais 5Q igual a 0. Então, aqui nós temos uma equação linear homogênea. Então, o primeiro passo é você analisar a equação característica. Então, a gente substitui o Q de T por E elevado a RT, né, na equação, obtendo a equação do segundo grau envolvendo R, onde R ao quadrado mais 4R mais 5 é igual a 0. Basicamente, a gente pega os coeficientes daqui e coloca aqui, ó.
1, 4, 5, 1, 4, 5. E aí, oi? Quer falar uma coisa? E aí a gente resolve essa equação do segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara. Nesse caso, nós vamos ter duas equações, ou nós vamos ter duas raízes nessa equação, e ambas são raízes complexas, já que o discriminante é igual a menos 4. Então, encontramos aqui as raízes menos 2 mais ou menos i. Então, nós temos uma raiz complexa conjugada aí, melhor, duas raízes complexas conjugadas. E aí o próximo passo é você escrever a solução geral da nossa EDO. Então, as raízes r igual a menos 2 mais ou menos i são nos dão a solução geral dada por q de t igual a e elevado a menos 2t vezes c1 cosseno de t mais c2 seno de t. Lembrando que esse menos 2 aqui, ele veio parar multiplicando t aqui na exponencial. E o 1, que está multiplicando o i aqui, ele veio parar multiplicando o t aqui, ó, por isso que eu tenho somente o t aqui. Então, encontramos uma função para a nossa carga. Então, o que a nossa solução nos diz com relação ao comportamento da carga? Ele fala que, devido a esse cosseno de t, seno de t aqui, eu tenho que a minha carga ele vai oscilar. Ele vai oscilar com uma frequência 1 radiano, né, porque eu tenho o 1 multiplicando o t aqui. Mas só que, conforme o t ele vai crescendo, eu tenho essa exponencial aqui multiplicando o e elevado a menos 2t, que vai fazer com que a amplitude ela decai por conta desse termo daqui, né? Agora já a nossa corrente, o I de t, ele é a derivada do Q. Então, derivando o nosso Q que nós obtivemos aqui, vamos obter essa expressão para a nossa corrente. E aí isso mostra que a corrente ela também oscila e decai ao longo do tempo, como esperado em um circuito com resistência. Agora vamos ver um circuito RLC com tensão externa. Então vamos considerar L igual a 1, R igual a 0, C igual a 1 sobre 4 e E de t vai ser igual a 8 cosseno de 2t. Então, nesse caso, a nossa EDO ele vai ser Q, duas linhas, mais 4Q igual a 8 cosseno de 2t. Então, aqui agora nós não temos mais uma equação homogênea, temos uma equação não homogênea, mas a gente sabe que, nesse caso, ainda assim eu tenho que considerar a minha EDO homogênea, né, fazendo isso daqui igual a zero e resolvendo, né, achando a solução da equação homogênea. Então, a nossa equação homogênea é dada por Q duas linhas mais 4Q igual a zero. E aí, a partir dela, extraímos a nossa equação característica, que é a equação de segundo grau r ao quadrado mais 4 igual a zero, que nos dará as raízes r igual a mais ou menos 2i. Então, também são raízes complexas. E aí, como são raízes complexas, a nossa solução homogênea vai ser dada por QH de t igual a C1 vezes cosseno de 2t mais C2 vezes seno de 2t. Aí lembrando que aqui, né, como a parte real aqui é igual a zero, né, que aqui eu teria isso aqui tudo multiplicando por e elevado a menos a parte real aqui multiplicado por t. Como a parte real aqui ela é zero, então vai ficar e elevado a zero que vai dar 1. Então, por isso que fica somente o cosseno e o seno. E aí esse 2 aqui é exatamente o 2 que eu tenho aqui acompanhando o i. Então, agora que nós obtivemos a solução homogênea, vamos tentar encontrar uma solução particular para a nossa EDO completa. Então, como o termo não homogêneo é 8 cosseno de 2t,
Em vez de utilizar a técnica que a gente aprendeu na aula passada, né, que é mais complicada, para esse caso daqui, a gente consegue achar de uma forma mais fácil, chutando que a solução particular ela vai ter a forma A cosseno de 2t mais B seno de 2t. Que aí o nosso trabalho aqui é a gente descobrir quanto que vale o A e quanto que vale o B. Mas observa que na solução homogênea nós já temos aqui o cosseno de 2t e o seno de 2t. Ó. Então nós já temos isso daqui. Então adicionar uma coisa desse tipo não vai alterar em nada aqui a nossa solução. Então por conta disso nós vamos precisar multiplicar essa solução particular por t. Então como cosseno de 2t e seno de 2t são soluções da homogênea, a gente multiplica por t. Então a solução particular vai ser dado por AT cosseno de 2t mais BT seno de 2t. Então agora nós vamos derivar essa solução particular duas vezes para substituir no nosso EDO e conseguir montar um sistema para poder determinar os valores de A e de B. Então nós vamos derivar para substituir na equação. E aí ó, eu vou fazer bem rápido aqui as derivadas, porque isso aqui é só fazer conta mesmo. É só fazer um bocado de continhas. Então nós temos que a derivada, primeira derivada, vai dar essa expressão. Aí agora você pega isso daqui e deriva mais uma vez para encontrar o Q duas linhas, obtendo essa expressão. E aí essa expressão aqui dá para poder simplificar algumas coisas aqui, juntando alguns termos. E aí você obtém essa expressão para a sua segunda derivada. E aí lembrando que a nossa EDO original, ela é Q duas linhas mais 4Q igual a 8 cosseno de 2t. Então vamos substituir o Q duas linhas e o Q pelos valores que nós obtivemos da solução particular. Então, substituindo na equação original Q duas linhas mais 4Q igual a 8 cosseno de 2t, vamos ter essa equação daqui. Então aqui nós temos o valor que nós obtivemos do Q duas linhas aqui em cima. Esse valor aqui que está multiplicando 4 é o valor de Q, que é AT cosseno de 2t mais BT seno de 2t, igual a 8 cosseno de 2t. E aí agora a gente vai tentar agrupar os termos aqui. E ao fazer isso, obtemos menos 8a seno de 2t mais 8b cosseno de 2t, tudo isso igual a 8 cosseno de 2t. E aí agora, ó, essa equação aqui ela tem que ser verdade para todo t, e para que isso aconteça, então você tem aqui o cosseno de 2t, né, que é o que tem aqui, eu preciso que esse 8b seja igual a 8, e como no lado de cá eu não tenho seno, então eu preciso que esse menos 8a aqui seja igual a 0, para poder cancelar isso daqui. Então, para cosseno de 2t, a gente conclui que o b tem que ser igual a 1, e utilizando o seno, né, de 2t, concluímos que o a tem que ser igual a 0. Então, a nossa solução particular, eu tenho que esse a aqui é igual a 0 e esse b é igual a 1. Então, isso aqui vai desaparecer, vai ficar somente t seno de 2t. Então, t seno de 2t vai ser a nossa solução particular, que nós vamos utilizar para compor a solução geral da nossa EDO. Então, assim, né, a nossa solução particular vai ser Q de t igual a t seno de 2t. E aí agora, finalmente, podemos montar a nossa solução final, nossa solução geral, que é dada por Q de t igual a solução homogênea mais a solução particular. Aí a solução homogênea é C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t, mais a solução particular, que é t seno de 2t. Então essa é a nossa solução geral da nossa EDO.
Então vamos fazer uma revisão rápida aqui dos métodos que nós temos trabalhado nas últimas aulas. Então a gente tem trabalhado com equações lineares de segunda ordem, homogênea e não homogênea. Então, no caso geral, né, que é o não homogênea, nós temos alguns passos que nós seguimos. O primeiro passo é resolver a equação homogênea, né, associada à nossa EDO. Então, a gente considera AY duas linhas mais BY' mais CY igual a zero. E aí, a partir dessa equação, a gente forma a equação característica AR² mais BR mais C igual a zero. E aí a gente encontra as raízes, né, dessa equação de segundo grau, e a gente pode ter três situações. A primeira situação é onde essa equação ela tem duas raízes reais distintas, e aí nesse caso a nossa solução da equação homogênea vai ser dada por YH igual a C1 vezes Z elevado a R1t mais C2 vezes Z elevado a R2t, onde esse R1 e esse R2 são as raízes da minha equação característica. Agora, já no caso onde nós temos uma única raiz real, que a gente fala que nós temos raízes reais repetidas, ou seja, R1 igual a R2, então a solução vai ser dada por C1 vezes Z elevado a RT, mais C2 vezes T vezes Z elevado a RT. Então, precisamos multiplicar um t aqui para poder termos um conjunto aqui de duas dimensões, um conjunto de duas soluções, um conjunto de soluções com duas dimensões. Porque senão eu ficaria somente com uma única dimensão, já que todas as soluções seriam múltiplo apenas dessa exponencial aqui. E aí, temos o terceiro caso, que é onde a nossa equação característica ela tem raízes complexas, conjugadas. E aí, com isso, a nossa solução fica a exponencial da parte real da solução, multiplicado por t. Então, eu vou ter e elevado a αt, onde alfa é a parte real da solução. Tudo isso multiplicando por uma constante C1 vezes o cosseno de βt, mais a constante C2 vezes o seno de βt, onde esse beta ele é a parte imaginária aqui da nossa raiz complexa. Então, uma vez que a gente encontrou a solução da equação homogênea, que pode cair em um desses três casos, nós vamos encontrar a solução particular, YP. E aí, bom, na verdade, se o g de t ele fosse igual a zero, nós já teríamos encerrado. A solução já era o que a gente encontrou e ponto final. Agora, caso o g de t ele seja diferente de zero, nós vamos ter que analisar a forma desse g de t. Nós vimos em outras aulas o método dos coeficientes indeterminados, que nós acabamos de utilizar agora, né? Que é quando o g de t ele tem a forma de ou ele é um polinômio, ou ele é um exponencial, ou ele é seno e cosseno. A gente acabou de usar esse método aqui agora para o caso onde o g de t era do tipo cosseno. Então, esse é o método dos coeficientes indeterminados, que nós vamos encontrar lá aquelas constantes A, B que a gente define. E o outro método que nós vimos por último, que é um método um pouco mais complexo e mais geral, é o método da variação dos parâmetros, que serve para os casos mais gerais. Então, vamos relembrar aqui como é que é esse método da variação dos parâmetros. Por exemplo, 3, utilizando a variação dos parâmetros. Então, considere a EDO dada por y duas linhas mais y igual a tangente de t. Então, o primeiro passo sempre é encontrar a solução homogênea. Então, a equação homogênea é y duas linhas mais y igual a zero, e, portanto, a equação característica vai ser dada por r² mais 1 igual a zero, que nos dá as raízes r igual a mais ou menos i. E aí, a partir disso, nós temos raízes complexas, e aí a solução homogênea vai ser dada por y de t igual a C1 cosseno de t
mais C2 seno de t. Aí agora nós vamos aplicar o método da variação dos parâmetros. Então nós queremos procurar uma solução particular que tenha a forma u de t vezes cosseno de t mais u1 de t vezes cosseno de t mais u2 de t vezes seno de t. De onde que a gente tirou esse cosseno e esse seno? Esse cosseno ele veio daqui e esse seno ele veio daqui. Então esse cosseno de t e seno de t ele vem da solução homogênea. Então para poder calcular isso, temos que calcular o Wronskiano do cosseno de t, seno de t. Então, temos que o Wronskiano dessas duas funções vai ser o determinante do cosseno e do seno e das derivadas, que vai ser menos seno e cosseno. Então, lembrando, o que foi que eu fiz aqui? Nós colocamos esse cosseno está aqui, esse seno está aqui, e aí eu peguei isso daqui e derivei e botei aqui embaixo, peguei isso daqui e derivei e botei aqui. E agora eu calculo o determinante, que vai ser isso vezes isso, mais isso vezes isso. Melhor, isso vezes isso, menos isso vezes isso. Então eu vou ter aqui cosseno ao quadrado, né? Cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado. E aí, menos seno vezes menos seno vai dar mais seno ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Então, o nosso Wronskiano é igual a 1 para essas funções. E aí a gente tem uma formulazinha para expressar as derivadas de U1 e U2. Então, temos uma formulazinha, né, que foi dada a partir de um sistema linear, que nos dá expressões para a derivada disso e a derivada disso. Então, as funções U1' e U2', ele vai ser, bom, U1' de t vai ser igual a menos seno de t vezes tangente de t sobre 1. Isso vai dar menos seno de t vezes seno sobre cosseno, que vai dar menos seno ao quadrado de t sobre cosseno de t. Aí só lembrando, como é que é a formulazinha? Isso daqui é o g de t, então eu tenho menos o y2, que é... Aqui a gente tem y1, y2. Isso aqui é o y1, isso aqui é o nosso y2. E aí, aqui eu tenho menos y2 vezes g de t sobre o Wronskiano, que é igual a 1, multiplicado por a, que também é igual a 1 no nosso caso, que é o valor que acompanha o y duas linhas na nossa EDO, na nossa equação. E aí, resolvendo isso aqui, a gente achou essa expressão daqui. E o nosso U2' de t vai ser igual a o y2, melhor, o y1 multiplicado pelo g de t, né, e sobre a mesma coisa, né, que é o Wronskiano vezes o a. E aí, simplificando essa expressão, você obtém o seno de t. Então, lembrando, isso aqui também, isso aqui é menos y2 vezes o g de t, e aqui é y1 vezes o g de t. E o denominador é o mesmo em ambos. Então, aqui obtivemos o seno de t. E aí, depois, já que a gente tem a expressão de U1' e U2', a gente integra ambos para obter o U de t e o U1 de t e o U2 de t. Então, integramos. Aí, o U de t vai ser a integral do U1' de t. E o U2 de t vai ser a integral do seno de t. Então, isso aqui a gente até calculou exatamente esse exemplo aqui, né? Nós resolvemos na aula passada essa integral daqui, fazendo novas transformações. Isso daqui é trivial. Mas aí, uma vez que você calcula essa integral, né, que aí é só aplicar as regrinhas que a gente conhece de cálculo para poder integrar, obtemos a nossa solução particular. Então, a solução particular vai ser o U1 de t multiplicado pelo cosseno de t mais o 2 de t multiplicado pelo seno de t.
Aqui, lembrando que isso aqui é o nosso y1, daqui é o y2, que são soluções da equação homogênea. E aí, agora que nós temos a equação particular, nós temos a solução particular, nós somamos com a solução da equação homogênea para poder obter a solução geral da nossa equação não homogênea. Então, o nosso y de t vai ser igual à solução homogênea, que é C1 cosseno de t mais C2 seno de t, mais a solução particular, que é o 1 de t vezes cosseno de t mais o 2 de t vezes seno de t.